E a gente continua falando sobre esse assunto delicado, o tráfico de pessoas e o trabalho análogo à escravidão. São problemas graves que ainda afetam milhares de pessoas no Brasil. O governo tem se mobilizado para enfrentar essas questões através de políticas públicas e ações específicas, visando tanto a prevenção quanto a punição desses crimes. Para entendermos melhor como essas políticas estão sendo implementadas e quais são os desafios enfrentados, vamos conversar ao vivo agora com a Marina Bernardes, que é coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela que está conectada aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer e uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve aqui a partir do MJ. Prazer recebê-la também, ainda mais para falar sobre um assunto tão sério quanto esse, né? E eu queria começar perguntando justamente isso, como que o governo brasileiro tem atuado para combater essas práticas do tráfico de pessoas e o trabalho análogo à escravidão também. Bom, Wilker, a gente sempre gosta de começar trazendo um pouco da perspectiva histórica, né, do desenvolvimento desse tema. Então, o Brasil já desenvolve e vem implementando essa política de enfrentamento ao tráfico de pessoas desde 2004, a partir do momento em que assumiu ali um compromisso internacional por meio da Convenção contra o Crime Organizado Transnacional e seus protocolos adicionais, que aí a gente tem o protocolo de tráfico de pessoas, de contrabando de imigrantes e um outro que extrapola a nossa atuação aqui. Mas desde então, esse tema vem sendo estruturado por meio de uma política pública séria e robusta. E a prova disso é que nós já elaboramos e implementamos 3 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico. No último dia 30 de julho, né, foi lançado aí o 4º Plano Nacional, que renova esse compromisso do Estado brasileiro no enfrentamento dessa grave violação de direitos humanos. E para quem não está tão ambientado com o tema, o tráfico de pessoas ele consiste em um crime contra a pessoa, que afronta a dignidade dessa pessoa na medida em que o elemento central dele é a exploração do ser humano em prol de um terceiro ter lucro com aquilo. Então, dentre essas finalidades de exploração, a gente tem o trabalho escravo, que no Brasil é a principal finalidade que a gente identifica do tráfico de pessoas, mas tem também exploração sexual, adoção ilegal, servidão, qualquer tipo de servidão, e aí a gente tem várias situações podem ser enquadradas nessa questão da servidão. E, por fim, é a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então, a principal característica do tráfico de pessoas, né, para traduzir para a população, seria a comercialização de seres humanos para exploração, para obtenção de um lucro, né? Em uma linguagem mais acessível seria isso. E no Brasil, das estatísticas oficiais que a gente tem, o trabalho escravo é a principal finalidade que a gente identifica aqui por conta de já ter também toda uma estrutura estatal voltada para esse enfrentamento, né, com a Auditoria Fiscal do Trabalho e outras ferramentas voltadas ao combate também do trabalho escravo. Perfeito. Uma prática extremamente cruel, né? E quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta na luta contra esses crimes? Olha, assim, em linhas bem gerais, o tráfico de pessoas em si é um fenômeno complexo, por quê? Porque ele pode ser tanto internacional, né? As pessoas ainda associam muito o tráfico nessa modalidade internacional, né, quando uma pessoa é levada para um outro país para ser explorada lá, mas a gente tem também o tráfico interno, que é o que acontece dentro do nosso próprio país, e agora com o advento das novas tecnologias, né, de toda essa questão das redes sociais, das plataformas, a gente tem verificado até que nem é mais necessário haver esse deslocamento entre cidades ou entre países para que ocorra a exploração de uma pessoa por um terceiro. Então, eu acho que esse seria um principal desafio. A gente está falando de um fenômeno que é extremamente amplo, que envolve
cooperação com outros países, mas também internamente, que ainda é muito invisibilizado pela própria população. Muitas pessoas não acreditam que isso ocorra ainda. Uma outra questão é que muitas vezes as vítimas, elas não se identificam como vítimas, e por isso não recorrem às autoridades, não denunciam essas violações. E também, a depender da finalidade, a gente está falando de práticas que ainda são culturalmente aceitas, como, por exemplo, a questão da adoção ilegal e do próprio trabalho escravo também, né? Eu acho que a gente tem esses desafios do próprio fenômeno, e quando a gente olha para o tamanho do nosso país, para a extensão territorial do Brasil, aí a gente eleva esse desafio a uma outra potência, porque a gente faz fronteiras aí com 10 países da América do Sul, a gente tem um país com dimensões continentais, e um país também que cada estado tem sua autonomia, o município, a gente tem essa estrutura federativa que requer uma coordenação e uma cooperação muito efetiva para que haja um enfrentamento adequado para essa questão. Perfeito. Marina, agora uma dúvida. Você mencionou que em muitos casos a vítima não se identifica como vítima. Eu queria Isso. entender o seguinte: é porque ela não identifica que está sendo vítima de um crime ou porque ela não tem condição de buscar ajuda? No caso, assim, a gente tem os 2 cenários. Muitas vezes as vítimas, elas têm medo de buscar ajuda, têm medo de serem incriminadas, medo de sofrerem discriminação, medo de sofrerem represálias de seus algozes também, ou de eventuais ameaças a pessoas próximas, à família. Mas, o tráfico de pessoas, ele é um crime que está muito relacionado às extremas vulnerabilidades do nosso país. Então, muitas vezes essa vítima, ela vem de uma situação tão vulnerável que, ainda que ela esteja passando por uma situação de exploração, é comum ouvir relatos de que aquilo ainda era melhor do que de onde ela veio. Então, é nesse sentido que a vítima, ela não se identifica como vítima, ela muitas vezes fala: "Não, mas eu vim porque eu quis, aqui eu estou melhor do que onde eu estava". E isso reflete um pouco o caráter perverso também desse crime, porque os aliciadores, os exploradores, eles se aproveitam dessa extrema vulnerabilidade dessas vítimas para conseguir perpetuar, né, essa exploração. Então, a gente até costuma falar que a verdadeira prevenção ao tráfico de pessoas, para além da informação, é de fato a gente conseguir mitigar esses fatores de vulnerabilidade por meio de políticas públicas integrais que possam permitir com que essa pessoa não se encontre numa situação tão vulnerável a ponto de se tornar vítima de uma exploração por tráfico de pessoas. Então esse combate ele tem que ter várias frentes, né, justamente para evitar e Exatamente. oferecer condições também, né, para que as pessoas vivam uma vida de forma mais tranquila. Imagine só que a vítima às vezes ainda enxerga esse explorador como alguém que está lhe fazendo um favor. Isso é muito triste. E Exatamente, existe um perfil mais comum de vítimas desse tipo de crime aqui no Brasil? Olha, do último relatório de dados que a gente lançou, a maior parte das vítimas identificadas, foi para a finalidade do trabalho escravos, então elas têm um perfil bem característico de que são homens, em idade adulta, ali 18, 30, 40 anos, e da raça negra. E também para outras finalidades que foram analisadas, como a exploração do trabalho no âmbito doméstico ou até a própria exploração sexual, aí a gente já vai para um outro perfil de vítima, em que a gente identifica mais mulheres, meninas, população LGBT. E para adoção ilegal, a gente tem, de fato, um perfil também mais composto por crianças, adolescentes. Então, esse também é mais um desafio aí do tráfico, porque a gente não tem um perfil único de vítima para trabalhar, né, a depender da finalidade, a depender do modus operandi, a gente tem aí perfis variados, e isso requer que o Estado tenha estratégias específicas também voltadas para esses grupos. Não dá para a gente achar que vai conseguir, por meio de uma única estratégia, seja ela de prevenção, de proteção ou de assistência, que a gente vai conseguir dar cabo de todas essas
essas situações, né. Então a gente tem mais esse desafio aí de olhar para cada perfil vulnerável e pensar estratégias especificamente desenhadas para elas, para que a gente consiga dar uma resposta adequada. É muito complexo, né? Mas que bom que tem muitas ações sendo feitas para combater essa prática. A gente colocou na tela agora há pouco alguns canais para as pessoas denunciarem. A gente vai colocar mais uma vez. Eu queria entender o seguinte: quem pode fazer uma denúncia e em que situação é possível fazer? Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia se identificar, né, alguma situação de tráfico de pessoas. Hoje a gente tem 2 canais de denúncia anônimos, que é o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e o Ligue 180, que é o do Ministério das Mulheres voltado à violência contra a mulher. Dentre essas violências, o tráfico de mulheres é um tipo de violência. Mas é importante ressaltar que qualquer órgão, polícias, ministérios públicos, o próprio Ministério da Justiça, é um canal de denúncia e o importante é que os órgãos saibam como proceder diante desses casos. Então, a pessoa, qualquer cidadão identificando um sinal de que aquela situação está um pouco estranha, vale a pena coletar ali algumas informações e denunciar sim, já que o fomento à cultura de denúncia também ajuda a trazer esse tema para uma maior visibilidade e ajuda a gente a pensar estratégias também de prevenção. Perfeito. Agora, a gente imagina que as pessoas que são resgatadas de uma situação como essa, seja no trabalho no campo, seja trabalho doméstico, essa pessoa ela recebe um acolhimento, né? De que forma que o governo acolhe essa pessoa? Olha, no caso do trabalho escravo, né, havendo um resgate que é de competência da Auditoria Fiscal do Trabalho, essa vítima ela vai ser encaminhada a toda a rede de assistência social e também vai ter direito, né, a depender das condições do resgate e tudo, a emissão de guia de seguro-desemprego, verbas rescisórias, encaminhamento para os programas do governo federal, como Bolsa Família, entre outros. Então, por isso que é importante a gente conhecer a rede, conhecer um pouco os fluxos e os serviços disponíveis, para que a gente garanta que essas vítimas resgatadas vão ter, de fato, acesso aos direitos que lhes são garantidos pela legislação, né, por tudo isso. Muito bem, obrigado Marina Bernardes, coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agradeço muito pelo tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Parabéns pelo Tchau, trabalho aí. tchau.